pessoal, meu nome é Gabriel Oliveira e eu faço parte do time de arquitetura de soluções aqui da AWS. Esse vídeo é mais um tutorial técnico e dessa vez a gente vai estar dando uma olhada aí no Cloud Endure Disaster Recovery. Esse é um serviço que facilita e te ajuda a criar uma replicação de dados, né, de um ambiente primário para um ambiente secundário, que seria aí o seu ambiente de recuperação de desastres, beleza? E isso ele faz com um processo automatizado. Nesse vídeo aqui a gente vai ver como que a gente configura esse processo no Cloud Endure, tá? O Cloud Endure ele tem, vamos dizer, dois sabores, né? Um deles é esse aqui, o Disaster Recovery, e o outro é o Cloud Endure Migration, né? Que ele é específico aí para migração de ambientes e sistemas. Aqui o foco do vídeo será na parte de DR somente. Então vamos lá. Antes de mais nada, gostaria de passar rapidamente por alguns benefícios do Cloud Endure DR. Tá? É um serviço extremamente flexível. O que eu quero dizer com flexível, né? Essa flexibilidade vem ao aceitar diferentes tipos de fontes de dados, né? E podendo ser integrado aí com uma grande variedade de sistemas operacionais. Ele é compatível com Windows e diferentes distribuições Linux. Funciona para diversos tipos de aplicações e é compatível também com diversos e diferentes bancos de dados que a gente vê comumente sendo usado no mercado. Além disso, eu comentei da parte de replicação, né, que o serviço ele vem auxiliar nessa parte, ele oferece uma replicação contínua e robusta dos seus dados, do ambiente primário para o ambiente secundário, que tem diversas funcionalidades onde você pode ir monitorando essa replicação, né, que vai trazer aí uma previsibilidade para você e vai te ajudar aí a alcançar os seus requisitos de RPO e de RTO, uma vez que o serviço ele provê aí, é capaz de prover para você aí um RPO de segundos e RTO de minutos, né? Então, configurando da maneira correta, a gente consegue deixar essa replicação contínua, fazendo com que todo o seu ambiente também se torne robusto, né, e tolerante a falhas. E tudo isso sem muitas complicações. O processo de configuração não é difícil, eu vou mostrar daqui a pouquinho como que a gente faz, né? E tudo isso por meio de uma interface gráfica na console do Cloud Endure, com processos bem intuitivos de configuração, tá? Então a minha intenção aqui é ajudar vocês, tá? Então guiá-los vocês por esse processo para que vocês também possam passar por isso, tá? Então daqui a pouquinho eu vou até explicar como é que funciona esse processo e quais são os passos que a gente pode fazer. Antes disso, só mais um pouquinho sobre o Cloud Endure. Ele tem diferentes casos de uso, né? O primeiro deles seria on-premises para AWS, né? O que é isso? Eu tenho a minha aplicação, o meu servidor web, que seja, eu tenho o meu servidor ali no meu data center e eu quero fazer um ambiente de disaster recovery, aí eu pego e faço esse ambiente de disaster recovery na AWS. Beleza? E, inclusive, esse é o cenário que a gente vai estar estudando hoje. Vamos ver ele em detalhes logo logo. Também, se você já tiver uma aplicação na AWS, for uma aplicação crítica, você quiser deixá-la segura, né, tolerante a falhas, e com ali uma opção de DR, o Cloud Endure também consegue te ajudar nisso daqui. Você consegue fazer replicações entre regiões e também entre zonas de disponibilidade da AWS. Ainda, você também, se estiver utilizando diferentes provedores cloud, você consegue fazer essa replicação cross-cloud, né? Então, você tira proveito de todo o ambiente resiliente, robusto, de toda a infraestrutura global da AWS, para poder montar na AWS ali o seu ambiente de disaster recovery. Beleza? Bom, então falando um pouco sobre o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Primeiro de tudo, gostaria de trazer essa arquitetura, que é o diagrama que descreve o processo pelo qual a gente vai estar passando aqui, tá? Esse diagrama ele está resumido, beleza? Porém, os principais componentes estão aqui. Tá? Então, começando aqui do lado esquerdo, né, é a nossa fonte de dados. Esse aqui é o data center, né? Ele está representando o data center e aqui a gente tem nosso servidor web com seus respectivos discos.
Então, se a gente for seguir o fluxo do Cloud Endure, acho que fica fácil para entender. Então, começando daqui do Data Center, primeiro de tudo, a gente precisa instalar um agente do Cloud Endure que vai ser o responsável por entender os dados que tem aqui, né? Pegar os dados que tem aqui para poder mandar para a nuvem na AWS. Aí, na nuvem da AWS, a gente tem a parte aí do Cloud Endure separado em dois, tá? A gente tem aqui a área que a gente chama de staging e a gente tem a área que a gente chama de produção, beleza? A área de staging, o que que é? É uma área reduzida, tá? Que vão estar rodando alguns processos do próprio Cloud Endure. E além de estar rodando esses processos do Cloud Endure, ela também vai estar aí armazenando os discos, né, que contêm os dados a serem replicados. Tá? Então a gente vai trabalhar com um servidor de replicação, que é quem conversa com o agente do Cloud Endure que está no data center, para poder fazer essa replicação para cá. Tá? Tem outros componentes que a gente vai ver ao longo da demonstração. Bom, uma vez que a gente tem todos os discos aqui configurados da maneira correta, a gente tem os snapshots desses discos que, por sua vez, vão ser utilizados aí para subir uma instância, para subir um servidor quando for necessário. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso, quando for necessário? Né? Que aqui, na parte de produção, não necessariamente eu vou ter um ambiente rodando o tempo todo. Tá? Eu posso fazer de uma forma onde eu tenho o ambiente todo preparado para poder subir, e uma vez que eu tenho uma falha, aí sim eu subo esse daqui em questão de minutos. Tá? Aí para isso eu vou subir aqui, vou ter o volume de boot, que por sua vez aí sim vai levantar a nossa instância EC2, né? No caso aqui, o nosso servidor web. Outros dois componentes importantes aqui para poder entender a nossa demonstração, e caso você queira replicar também isso daqui, são o Elastic IP e o Route 53. O Elastic IP é um serviço de IP estático da AWS, tá? E ele a gente consegue alocar como um IP público, por exemplo, a diferentes recursos, né? Então, um desses, por exemplo, pode ser uma EC2. Então, aqui a gente vai associar esse Elastic IP a esse EC2 aqui, tá legal? Quem vai fazer o trabalho de roteamento é o Route 53, que é o serviço de DNS. A gente vai ter um domínio registrado aqui pelo Route 53 e ele vai estar olhando dois IPs, tá? Um dos IPs é o IPs lá do data center, lá do servidor, então ele vai estar redirecionando tráfego em um primeiro momento para cá, né? Porque aqui é o primário, é para cá que ele tem que mandar tráfego. E caso tenha uma falha aqui, né, com a funcionalidade de failover do Route 53, que eu vou explicar mais para frente em detalhes, ele faz o redirecionamento para cá, para esse Elastic IP, dentro já da AWS, caso a gente tenha uma falha aqui. Esse failover, só para dar uma resumida antes da gente chegar lá, ele fica monitorando, né, ele tem um health check, que a gente chama, para entender realmente se o servidor está saudável. Né? Ele faz isso tanto desse lado quanto desse lado. Bom, mas chega de falar então, e vamos passar para o que realmente interessa, que é a prática. Nós temos aqui um vídeo já gravado previamente com essa demonstração aqui do Cloud Endure, então eu vou narrá-lo à medida que a gente for avançando aqui, beleza? Bom, primeiro de tudo, a gente vem na página do Marketplace, na AWS, que é uma página onde reúne diversos serviços de terceiro, e a gente vai na página do Cloud Endure. Aqui vocês precisam fazer uma inscrição, tá? Usando lá a sua conta AWS, você acessa aqui e faz sua inscrição. Uma vez completo o processo de inscrição, você vai gerar ali um usuário e uma senha para poder estar entrando aqui na console da Cloud Endure, tá? O Cloud Endure ele tem uma console separada da console da AWS, conforme a gente vai ver aqui ao longo da demonstração. Uma vez que a gente entra aqui na console do Cloud Endure, ele está em branco, já que é a primeira vez que a gente acessa, e ele separa cada carga de trabalho no que ele chama de projetos, né? Bem direto ao ponto mesmo, bem intuitivo. Então vamos criar um novo projeto que pode ser aí de DR ou de migração. No caso, a gente vai fazer um projeto de DR, colocamos um nome para ele, qual que é o tipo do projeto e criamos.
Depois disso, o que a gente precisa fazer é criar um usuário lá do IAM, certo? Para que o Cloud Endure, para que esse projeto do Cloud Endure tenham as permissões necessárias para criar os recursos que faz tudo parte do processo ali, né? Então a gente vai lá, cria essas políticas, essas credenciais, anota as credenciais, né? E traz para cá. Uma vez feito isso, é hora de passar para as configurações de replicação. Então, primeiro a gente vai configurar a parte lá da staging, que eu comentei, né? Qual que é a configuração do servidor de replicação e depois a gente vai configurar o que vai ser lançado, né? Que vai ser realmente o ambiente de recuperação, né? E não aqui essa parte de staging. Então eu vou colocar Other Infrastructure, que é a parte lá on-premises, mas eu posso fazer isso com qualquer região AWS. Como destino, eu vou colocar a região de Ohio, beleza? Bom, agora a gente vai configurar os servidores de replicação. O- Eu já expliquei um pouquinho sobre qual que é o papel desse servidor de replicação, né? Para entrar um pouco mais a fundo, o que que eles são, né? Eles são máquinas pequenas, tá? Então eles vão ser máquinas virtuais pequenas, são EC2 pequenas, para facilitar ali essa replicação de dados, tá? E ele é uma instância que depois que for utilizada, ela não vai ser, ela vai ser desligada, tá? Então ela só vai existir enquanto tiver o processo ali de replicação. Por padrão, ele é uma T2 micro, T3 micro, perdão, mas a gente pode mudar esse valor. A gente tem também a instância, a converter instance, né, que é aquela que vai garantir aí realmente a total conversão dos dados que estão vindo do data center para a AWS na forma que deve estar para poder funcionar corretamente na AWS. Por padrão, é uma M5 ou uma M4 Large, né? Depende da disponibilidade da instância na ASIA que for criada. Porém, a gente pode personalizar isso daqui também, tá? Assim como o Replication Server. Bom, é, o Replication Server ele é compartilhado por todas as máquinas que você estiver replicando. Tá? Mas você também tem a opção de usar um Replication Server dedicado para cada máquina que você for replicar. Tá? Além disso, outro aspecto importante para entender é a criação daqueles volumes, né, que eu comentei, que é onde vão estar os dados, né, onde vai estar os dados copiados. Né? Para cada 15 discos, né? A gente para cada servidor a gente vai ter esse 15 discos, tá? E esses discos vão ser aí SSDs ou HDs, depende da sua escolha. Isso a gente pode personalizar aqui. SSD, como a gente sabe, ele é mais rápido, porém custa mais. O HD ele custa menos, apesar dele ser mais lento do que um SSD, para esse propósito, né, de transferência de dados, um HD ele funciona bem por quê? Porque ele tem um alto throughput, beleza? Depois disso a gente configura a subnet, né, a subrede onde a gente vai colocar esse nosso replication server. Tá? Você pode colocar uma subnet padrão, pode criar uma subnet. O que eu indicaria é você criar a sua rede primeiro para depois vier aqui e selecionar ela. Então aí você seleciona a sua subnet e o security group devidamente configurado. Você pode colocar tags para poder ajudar na organização, mudar a retenção dos snapshots que eu comentei que são tirados, né? Mudar o número de dias e também trabalhar aqui para ativar ou desativar uma limitação no throughput de rede. Beleza. Feito isso, fizemos as configurações da parte de replicação, né, do servidor de replicação. Agora é hora de conectar essa parte de replicação ao nosso on-premises, né? Então, no nosso data center, na nossa máquina virtual, que seja, a gente precisa instalar o agente, tá? Na nossa on-premises aqui, a gente tem, no caso, esse servidor web rodando em Linux, é uma aplicação bem simples. Aqui a gente tem instruções para Linux e para Windows. O processo é o mesmo, né? Mas as instruções vão ser um pouco diferentes para cada um. Mas para ambos os casos a gente vai ter esse token aqui, né? Que é o token que o agente que vai ser instalado lá na sua máquina precisa para poder entender qual que é o projeto que ele está trabalhando.
né? Qual que é o projeto e quais são os recursos que ele precisa criar na nuvem AWS. Beleza, então vamos copiar aqui, vamos lá na nossa instância, no nosso servidor web Linux, e instalar. Baixamos já o instalador ali do agente e agora vamos iniciar o processo aqui de instalação. Beleza? Então, enquanto roda aqui esse processo, é legal a gente notar que assim que for instalado o agente, ele já vai começar um processo aí de replicação. Então, se a gente ver aqui nessa máquina que a gente criou o agente e ver as informações que ela nos provê, ele já está lá, ó, iniciando replicação de dados. Além disso, aqui tem uma série tem uma checklist, né, de todas as ações que vão ser feitas. E aqui a gente tem mais informações a respeito do nosso ambiente. Essa parte de blueprint são a configuração do servidor que a gente vai levantar na nossa área de recuperação. Então, a gente já fez a configuração lá da parte de replicação, né, da staging area, e aqui agora é a configuração no blueprint da área de produção, né? Então, a gente vai escolher aqui depois quais são os tipos de instância que a gente quer levantar. Beleza? Mas mais sobre isso daqui a pouquinho, na hora que a gente for configurar isso realmente. Antes disso, a gente precisa configurar o nosso Elastic IP e nosso Route 53, que é quem vai fazer aí o roteamento, né, do tráfego para o on-premises ou para a AWS nesse Elastic IP que a gente vai configurar. Beleza? Então, enquanto configura aqui, enquanto está nesse processo ainda de replicação de dados, a gente pode ir lá configurando toda essa parte, que inclusive a gente vai usar aqui nesse formulário do Blueprint depois também. Então, a gente vai na console da EC2, do lado esquerdo a gente vai em Elastic IPs, aqui a gente não tem nenhum Elastic IP, né? Então, vamos alocar um, é simplesmente alocar e é só isso que a gente precisa fazer. Vamos colocar um nome, só para ficar mais facilmente identificável. E é importante notar que o Elastic IP aqui, ele foi alocado, mas ele não está sendo utilizado ainda. Ele não foi associado a nenhuma instância. E no Elastic IP, a gente paga quando a gente não está usando ele. Então, enquanto ele estiver sendo usado, a gente vai estar... Enfim, esse é o modelo de cobrança dele. Então, esse IP que começa com 18 é o IP do on-premises e esse que começa com 3 é o IP da nossa instância aí, que a gente vai usar dentro do ambiente AWS. Vamos configurar agora o Route 53. É importante que você já tenha criado a sua Hosted Zone, já tenha o seu domínio configurado, e aqui a gente vai criar a primeira rota, que é o registro para o on-premises, né? Com essa regra de failover. Como eu comentei, né, essa regra de failover ela vai fazer certos health checks, né, vai ficar analisando, né, a saúde do servidor para ver se ela precisa ou não trocar aí de servidor. Então vamos colocar o nome aqui para o nosso record, www.octank.com. O tipo do registro pode continuar como um A. Vamos só abaixar o TTL aqui, o Time to Live, para o processo de failover ser mais rápido. Beleza? Isso ajuda a gente a acelerar esse processo. Agora a gente precisa definir o processo de failover, né? Então a gente vai primeiro escolher o endpoint que a gente vai querer ficar, que a gente vai querer apontar, né? No caso é o nosso IP lá do on-premises, que seria esse IP que começa com 18. Ele é o nosso registro primário e a gente já tem configurado aqui um health check que a gente chamou de primário aqui também, que vai ser o health check que vai estar sendo feito nesse IP. Logo depois aqui eu vou mostrar para vocês também como que a gente cria esse health check, tá? Eu vou criar lá o health check da instância secundária, do nosso ambiente secundário, para vocês terem uma ideia de como que é esse processo e do que realmente é o health check, né? Então aqui a gente já tem criado o nosso primeiro registro e agora para criar o nosso segundo registro, vamos lá voltar aqui no menu e em health checks. A gente cria o nosso health check, dá um nome que a gente quiser para ele, né? E aí a gente vai ter que configurar o endpoint, né? Então a gente vai colocar o IP, no caso aqui da nossa zona secundária, que é o IP do Elastic IP, né? Configurar um HTTP para ser feito na porta 80, né? E nas configurações avançadas a gente consegue
colocar ali qual que é o intervalo que ele vai mandando as requisições, né, para verificar se está saudável ou não. Então você pode ajustar isso conforme o seu gosto, conforme a necessidade da sua aplicação. Voltando aqui em Hosted Zones, vamos lá no nosso domínio e criar agora o nosso segundo registro, da mesma maneira que a gente criou o outro, né? Só que agora apontando para o nosso IP secundário no nosso ambiente secundário, né, de recuperação de desastres. Então a gente coloca o valor do IP aqui, coloca esse registro como secundário, o health check secundário que a gente criou também, e vamos colocar um ID único aqui para esse registro. Beleza, criado os dois registros, agora a gente tem aqui o registro da instância primária, do ambiente primário, que é o ambiente do data center, correto? Beleza? Lá com o servidor web rolando. E a gente tem aqui também o segundo registro, que é o registro do ambiente AWS, que é o seu ambiente de DR. Fechou? Bom, agora a gente vai precisar dessas informações, desse IP que a gente criou também, para poder colocar lá no restante do formulário aqui de Blueprint, tá? Aqui a gente pode ver o progresso da sincronização, ver que está ali em 27,62%. A barrinha vai crescendo, claro, né, conforme for avançando. Enquanto isso, vamos configurar aqui o nosso blueprint. Como a gente está rodando aqui uma aplicação web bem simples, vamos colocar aqui uma T3A Small que deve funcionar bem. Rodando no tipo On Demand, mas se você quiser uma instância dedicada para você, você pode selecionar como Dedicated Host. Eu vou colocar aqui a subnet, onde eu vou lançar a minha instância. Lembrando que aqui é a configuração já do servidor web de DR, tá? Não é mais a configuração da staging area. Então, a gente vai colocar a subnet que a gente quer levantar o nosso servidor e colocar o security group do nosso servidor, tá? Então, isso é importante para poder definir aí quais são as regras do security group, quais são as portas que têm permissão, beleza? Quando a gente lançar isso, a gente vai querer criar um IP privado novo a cada instância que for criada, tá? Mas como IP público, a gente vai usar o Elastic IP, tá? Então, a gente tem essa opção de já usar o existente, que é o que a gente criou, e a gente pode tirar o IP público efêmero que vem com as instâncias EC2, tá? Então, ela não tem um IP público associado a ela, ela tem o IP elástico que vai ser associado no momento de criação. Aqui para disco, como eu comentei, essa aqui é a configuração do seu servidor mesmo, no caso aqui do nosso servidor web. Então eu vou colocar sim um SSD, então fica a seu critério colocar um GP2, um GP3. Um SSD ele vai funcionar bem aí para uma aplicação web. Beleza? Então está configurado aqui o nosso blueprint, tá? Podemos salvar o nosso blueprint que ele vai carregar essas informações, ele vai ler essas informações quando for o momento de levantar a nossa instância de recuperação, tá? Bom, começado esse processo, a gente precisa esperar terminar o sync inicial, tá? Aí uma vez que tem esse sync inicial, você pode fazer essas operações que a gente vai fazer daqui para frente sempre, tá? E depois que tiver esse sync inicial também vão ter outras sincronizações, vão ter outros snapshots, aqueles point in time, né, recovery. E eu vou avançar aqui, estamos avançando um pouquinho o vídeo para a gente poder acelerar o processo do nosso vídeo, tá? Bom, aqui a gente tem até essa flagzinha aqui falando que essa instância nunca foi testada, e o que, que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente vai lançar uma instância manualmente e acessá-la para ver se o Cloud Endure vai levantar a instância certa e vai levantar com a nossa aplicação, né? Lembrando o que, que a gente fez aqui até agora, né? A gente só foi lá e configurou o Cloud Endure para pegar o nosso ambiente on-premises e trazer para cá. A aplicação está lá e ele trouxe para cá. Foi basicamente isso, né? Ele copiou os dados. Então a gente vem aqui para Launch Target Machine e a gente coloca como teste, né?
porque é justamente isso que a gente vai fazer, né? Ainda é um teste para verificar se a aplicação está funcionando corretamente, se o Cloud Endure copiou os dados da forma correta e se ele está lançando ali a instância, o servidor, a sua aplicação completa que seja já da forma correta. Se a gente vier aqui embaixo em detalhes, a gente consegue ver todo o progresso desse trabalho, né? Então a gente tem aqui o status. E isso daqui é um teste, né? A gente deu esse nome para ele. Vamos esperar ele terminar de criar essa instância aqui. Bom, acho que em menos de 10 minutinhos ele criou a instância de teste e agora é a hora de testar, de ir lá naquele IP que a gente criou. Então vamos voltar aqui na console da EC2. E vamos aqui, esse aqui é o servidor que a gente levantou, né? Ela acabou de levantar esse servidor, então ele vai aparecer aqui nas nossas instâncias, né? Então, além das outras servidoras de replicação, a gente tem esse EC2 que foi levantado agora. Vamos pegar o DNS dele aqui, o IP, né? E tentar acessar o site para ver se funciona. Se tudo estiver ok, a gente pode prosseguir, perdão, para aí sim fazer um teste de falha e está funcionando. Podemos voltar lá na nossa console do Cloud Endure. Inclusive, a gente pode até apagar já e deletar essa máquina que a gente acabou de criar, que ela foi justamente só para testar, né, só para ver se a aplicação foi copiada de forma corretamente. Então, a gente já viu que foi, né? Foi o trabalho ali do agente do Cloud Endure de trazer o dado para cá e de fazer a replicação aqui dentro, né? Então ela criou aquela instância já com a aplicação configurada, beleza, está funcionando bonitinho. Agora a gente vai fazer um teste simulando aí uma falha no ambiente primário. Tá? Então a gente já acabou de apagar, aqui já conseguimos apagar a nossa instância, não temos mais nenhuma instância criada lá. Inclusive, se a gente der um refresh aqui, a gente vai ver que a instância não está mais rodando, beleza? Não tem mais instância rodando, só tem os servidores de replicação. E agora a gente vai fazer essa simulação, né? Basicamente desligar o ambiente primário que está on-premise, que é esse daqui. E isso deve fazer com que o site, naquele IP que começa com 18, fique fora do ar, né? E aí a gente vai levantar a instância e o Route 53 vai redirecionar lá para a instância que vai estar com o Elastic IP que começa com 3. Então, se a gente acessar aqui o site que começa com IP18, não está funcionando, ele vai demorar um tempão para carregar e não vai chegar a lugar algum. Então, ao invés de ir no test mode, agora a gente vai em recovery. Já temos até mais opções aqui de recovery points, mas a gente vai pegar o mais atual. E beleza, começou o processo já de levantar a máquina. Tá? Então, em alguns minutos, a gente já deve ter essa nossa máquina de recuperação de pé. A gente já viu que o nosso site já não está mais funcionando, porque a gente desligou a máquina que está operando lá naquele servidor, e agora a gente está levantando essa máquina de recuperação. Tá? Se a gente der um NS lookup aqui no nosso domínio, que é aquele domínio www.octank.tk, ele ainda vai mostrar o IP antigo, né? 18.206.741. Aí assim que aquela instância que está sendo lançada terminar de subir, né? O Route 53 já vai virar a chavinha e já vai estar apontando ali para o Elastic IP. Então a gente vai voltar aqui e fazer mais um NS Lookup para ver se realmente está em ordem, né? Vamos esperar mais um pouquinho aqui para subir a instância. Vou dar um fast forward aqui. E uns 10 minutinhos, um pouquinho mais de 10 minutinhos, na verdade, a instância vai estar totalmente criada, tá? Job finished. Podemos fechar aqui essa janela, né? E podemos testar também aqui, ó. Vamos ver se já está criada a instância. Está aqui a nossa instância, T3A Small. Se a gente der um NS Lookup aqui, no mesmo endereço, ele já mudou aí o endereço para aquele que começa com 3, que é o nosso Elastic IP. E agora vamos testar o site para ver se está funcionando mesmo, né? Se está no ar.
Beleza, funcionando perfeitamente, carregou até rápido, né? Então, muito bom, é isso. Deu certo o processo. Em questão de minutos, a gente conseguiu recuperar o acesso aí ao nosso site. Então, se você tiver um acesso, um site que é crítico, que você não quer que seus clientes percam o acesso a ele quando fique fora do ar, não fique fora do ar por muito tempo, a gente consegue reduzir o tempo aqui de RTO e de RPO para você fazer tudo o mais rápido possível e atingir as suas metas. Bom, agora a gente já pode deletar a nossa target machine aqui. Uma vez que a gente deleta, o que acontece? É, é, o Hot 53 ele vai redirecionar o tráfego de volta lá para o ambiente primário, tá? Então, quando que a gente deleta a instância aqui? Quando a gente já tiver recuperado o nosso site principal. Aí a gente vem, deleta essa instância, ela não vai estar mais consumindo recurso AWS, você não vai estar mais pagando por isso, pela instância que estava rodando, né, já que a gente vai desligar, e o Hot 53 vai redirecionar lá para o ambiente primário, beleza? Bom, nesse caso aqui a gente teve um exemplo simples, né, de um único servidor web, que inclusive era bem levinho. No caso de você ter, por exemplo, ambientes complexos, mais complexos que esses, que, por exemplo, tem mais de um servidor, tem relação entre os servidores, com banco de dados, por exemplo, né, a gente pode vir aqui nos Recovery Plans, né, e criar um plano de recuperação. Esse plano de recuperação ele pode dizer aí, por exemplo, né, qual que é, eu posso dividir em passos, né, para saber qual que é a máquina que vai ser criada primeiro. Então, se a gente tiver dependências, né, a gente pode ajustar isso daqui por meio desses passos. Beleza? Bom, eu acho que era isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Se vocês tiverem interesse em saber mais, viu que isso daqui potencialmente pode caber para o negócio de vocês, para o seu projeto, né? E quiser saber um pouco mais, pode vir conversar com a gente. A gente vai te receber com o maior prazer. Se você quiser entrar em contato aqui pelo live chat, você pode ler o QR Code que está na tela. Eu mesmo estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário, tá? Então, se ficou alguma dúvida desse vídeo, ou se vocês quiserem aplicar, ou se vocês tiverem um projeto e quiserem conversar com o time comercial da AWS, podem ficar à vontade, estamos aqui para vocês, beleza? Bom, de novo, obrigado. Meu nome é Gabriel Oliveira e eu faço parte do time de arquitetura de soluções da AWS aqui no Brasil. Obrigado e até a próxima.